Estamos de volta agora na aula 5, nosso bloco 1. Eu aqui tomando café, o meu querido amigo Cauã me proporcionou aqui, e nós vamos falar agora sobre a descrição da solução escolhida. Na tela, por favor. Mas antes disso, eu quero trazer o quê? Uma dica de ouro. Você, licinalta, presta atenção para a dica de ouro. Redija com precisão, clareza e aderência estrita a regulamentos e lei. Quando se trata de formular prompts relacionados a esses tópicos, é essencial que as perguntas sejam estruturadas para obter respostas que satisfaçam os requisitos legais. Aqui temos um exemplo. Se você quer uma resposta do ChatGPT levando em consideração a Lei 1433 e a 9784, escreva isso no prompt. Né? Ai, professor, eu fiz aqui, ele considerou a lei federal, mas eu queria que considerasse a lei estadual. Por que você não falou no prompt? Lei estadual de processo administrativo. Escreva no prompt. Ah, professor, minha lei municipal ele não está localizando na base de dados. Baixe faça o upload do arquivo, ou se você tiver com a versão gratuita, copie os trechos da lei e cole. Faça um prompt assim, atenção, para responder aos prompts seguintes, leve em consideração o texto da lei tal, cujo trecho segue adiante. Aí você coloca 2 pontos, cola os artigos da lei aí do teu município que trata do processo administrativo ou do tema que você quiser. Isso pode ser de uma portaria, do regulamento, etc. E ele vai considerar aquele trecho ali nas respostas, tá, gente? Você precisa subsidiar o chat GPT ou qualquer outra IA com os elementos, as informações necessárias, caso ele não tenha, caso ele não as possua. Sempre redija com precisão, clareza e aderência. Vamos prosseguir. Descrição da solução escolhida. Gente, se vocês forem olhar lá na Lei 1433, vocês vão notar o seguinte. Vamos lá. Deixa eu te mostrar para vocês. Lei 14.133. Eita, bem pequenininho, né? Vamos ver se aumenta. Eita, não tá aumentando. Tá, vamos lá. Artigo 18. Enfim. Eita. Artigo 18, parágrafo 1º. Aqui, artigo 6. Artigo 18, parágrafo 1º, onde tem os elementos lá da TP. Veja, gente. O artigo 18, ele traz os elementos. Eu tirei da ordem, né? Mas veja que o legislador ele deu um vacilo aqui. Ele deu um vacilo, primeiro, em não considerar obrigatório o levantamento de mercado. O segundo vacilo foi em colocar aqui apenas estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, né? Que consideram interdependência, etc. e tal. Gente, quando a gente faz uma interpretação sistemática, teleológica, ou seja, de finalidade da norma, você vai notar aqui o seguinte, que o legislador, ele quis falar junto com a estimativa aqui, a própria descrição básica da solução escolhida. Professor, mas isso não está escrito aí. Eu sei, jovem padawan, mas você tem que aprender a ler, fazer interpretação de texto, interpretação jurídica do texto legal. Como é, Cauã, que eu vou falar a quantidade sem dizer de quê? Hein? O Cauã, você me consegue 40? 40 o quê? Né? 40 reais, 40 celulares, 40 balinhas, 40 cafés, inclusive muito bom esse café. 40 o quê? Né? Obviamente que se você vai descrever a estimativa, você vai dizer estimativa de quê? Né? Ah, professor,
Mas está aqui é porque aqui é a estimativa. A descrição do objeto, a descrição mínima do objeto, está aqui na descrição da solução como um todo. Não, jovem Padawan. Essa descrição da solução como um todo aqui, eu vou explicar mais para frente, é como que eu vou gerir, é como que essa solução ela se encaixa no meu todo administrativo lá da máquina, né? Como que ela vai, eu vou trabalhar com essa solução ao longo do tempo. Se eu vou ter manutenção, se eu vou ter assistência técnica, se eu vou precisar de outros elementos para administrar aquela solução. Ai, professor, mas eu não entendo assim. Aí começa, né? Aí começa. Gente, assim, é a coisa mais lógica. Primeiro, porque está escrito aqui. Segundo, porque está escrito no manual do TCU. Leia o manual do TCU, né? Nova edição aí, com a nova lei. Muito bom, gente. Vocês estão procurando livro aí. O livro básico, que é de graça, é o manual do TCU, de licitações. E terceiro, e agora eu acabo com qualquer argumento de gente que adora confundir as coisas e bater o pé, o povo teimoso, Cauã, o povo que trabalha com licitação, tem um povo teimoso, Cauã. É o seguinte, a descrição da solução como um todo não é um elemento obrigatório. Olha aqui, parágrafo 2º, obrigatório, 1, 4, 6, 8 e 13. Descrição da solução como um todo é o 7. A estimativa da quantidade, 4, tá aqui, ó, elemento obrigatório. O Cauã, como é que pode ser obrigatório a quantidade e não ser obrigatória a descrição do que você vai comprar? Porque isso não quer dizer descrição da solução que eu vou comprar, da solução escolhida. A descrição da solução escolhida ele está aqui dentro do inciso 4. Aí, assim, as pessoas que estão com a terapia em dia, é muito bom fazer terapia, tá, gente? Recomendo. Vão vir aqui e vão. É brincadeira, o tio gosta de brincar. E vão entender que essa estimativa ela nada mais é do que a descrição da solução como um todo. Tá? Para aquelas pessoas com coração manso e humilde, já vai direto aqui no nosso modelinho, que já vai estar lá, 3, descrição da solução como um todo, um item obrigatório. Aí eu coloquei aqui, gente, eu juntei o conceito do ETP, que serve para dizer qual a melhor solução, lá do artigo 6º, inciso 20, né? O artigo 6º é o artigo que traz os conceitos da lei, com o inciso 4º. E aí eu fiz o seguinte texto: deve conter descrição do objeto, quantidade e demais informações necessárias para discriminar a solução a ser contratada. Fazer referência a anexo com memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações de modo a possibilitar economia de escala, se for o caso. Vejam que a gente vai trabalhando, a gente vai alinhavando nos prompts os textos legais, né, com o que a gente quer. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma resposta mais assertiva da inteligência artificial e mais aderente ao que o controle externo espera, o que o público espera, o que o seu chefe espera. E vai dar menos trabalho para você depois, tá? Então, gente, Janderson, mas eu já tenho que dizer qual que é a solução que eu descrever a solução escolhida. Eu não vou descrever a solução só no termo de referência? Não, jovem Padawan. No termo de referência, você vai descrever melhor. Aqui você vai trazer uma descrição básica, uma descrição mínima, né? E não aquela descrição completa que tem que ter lá no termo de referência. Qual que é o problema, entre muitas aspas? Como eu estou utilizando a inteligência artificial, que é uma arma robusta, né, uma ferramenta robusta, ela vai trazer uma descrição, ainda que eu coloque no prompt,
descrição elementar, ela já vai trazer uma descrição mais completa. Tá? E aí você vai ter que pedir para ela trazer uma descrição mais elementar, você vai ter que tirar da descrição elementos que você acha que não faz sentido utilizar. E outra coisa relevante, gente, que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Qual que é o problema de eu fazer uma descrição muito completa agora no ETP? Porque no termo de referência eu vou ampliar a especificação. E muitas vezes, na prática, no dia a dia, palavra de quem já fez isso, quando a gente vai fazer o TR, a gente estuda melhor o objeto. Né? No ETP a gente estuda o mercado, estuda um pouco o objeto, mas você vai cair para dentro mesmo da especificação no termo de referência. E às vezes você vê a necessidade de mudar alguma coisinha. Tá? Então, se eu trago uma especificação muito completa no ETP, eu vou ficar mudando muita coisa no termo de referência. Tá? E isso pode ser um problema. Quando que eu vou precisar reabrir o ETP? Ou seja, eu fiz o meu ETP, estou fazendo o termo de referência. Quando que eu vou precisar refazer o meu ETP? Vocês entenderam? Eu fiz lá, por exemplo, um ETP para a locomoção dos servidores e a melhor solução escolhida foi a aquisição de... foi a locação de veículos. Locação de veículos. E aí eu vou para o termo de referência. No termo de referência, eu estudo melhor o objeto e verifico uma característica diferente, uma característica, obviamente, como eu vou fazer mais completa a descrição, que não constava no ETP, ou uma característica que constava no ETP, mas eu quero fazer diferente. Né? Então, imagine o seguinte. No ETP eu coloco só a descrição básica, veículo, etc e tal. Mas no termo de referência eu verifico a necessidade de fazer que o veículo seja 4x4. Ora, esse meu exemplo, ele vai fazer eu ter que parar o termo de referência e fazer outro ETP. Né? Por quê? Vou te explicar. Toda vez que tiver uma alteração no termo de referência, eu vou abrir o ETP? Obviamente não. A gente tem mais o que fazer, a gente precisa racionalizar o nosso tempo. Nosso tempo é um recurso público. Né? O que você indica e orienta, professor Janderson, que vai ser motivo para eu ter que voltar e fazer outro ETP, reabrir o ETP? Quando eu tiver um desdobramento do outro, né? Quando o meu acréscimo aqui ou a minha característica diferente no termo de referência, ela alterar muito o preço. Né? A primeira situação. Então, por exemplo, você tinha aqui um veículo de passeio normal, e aqui eu mudei para um 4x4. Altera muito o preço? Muito, né, gente? Então, se altera muito o preço, é um sinal objetivo de que eu vou precisar rever o meu ETP. É um sinal objetivo e é um desdobramento da minha outra hipótese. Isso aqui quem está levantando e criando sou eu, tá? Para dar uma orientação para vocês. Qual que é a outra hipótese? Quando a minha alteração ou a minha inovação no termo de referência colocar em dúvida se a alternativa escolhida no ETP permanece a melhor. E o preço, ele coloca em dúvida, né? Se muda muito o preço, eu vou ficar em dúvida. Será que ainda é a melhor? No meu exemplo, eu escolhi uma locação de veículos. Aí eu fico em dúvida. Será que locação de veículos continua sendo a melhor alternativa? Por quê? Porque, não sei se vocês sabem,
Eu, como viajo muito, acabo alugando muito veículo, né? E o veículo de passeio normal, 1.0 ali, ele é muito barato. Bem barato, assim, proporcionalmente. R$ 60, R$ 70 você aluga uma diária de veículo de passeio normal. Quando você vai para o 4x4, já é 250, 300, R$ 400 a diária. Então, veja, é uma diferença desproporcional para o veículo. Um veículo de passeio custa quanto? 100 mil. Um 4x4 custa 300, ou seja, 3 vezes mais. Mas uma locação de um custa 60, a do outro custa 400. Não é 3 vezes mais. Né? É bem mais. Então, essa característica, tanto do preço quanto do comportamento do mercado, me leva a crer de que não necessariamente a locação ela continua, permanece sendo a alternativa mais vantajosa. Eu fico em dúvida depois que eu incluo essa característica. Então, eu preciso fazer o quê? Refazer o ETP, fazer de novo problema, fazer o levantamento de mercado para verificar se permanece, a locação permanece sendo a melhor alternativa. No meu caso aqui, como eu vou fazer pesquisa de preço, provavelmente eu vou chegar à conclusão de que para veículo 4x4, a depender da cidade, né, a aquisição seja a melhor alternativa. Se for uma cidade bem servida de locadoras, provavelmente a locação vai continuar sendo a melhor alternativa. Isso aí não tem regra, é o caso concreto. Né? Mas quais são então as dicas que o professor Janderson dá para você parar de fazer o termo de referência em caso de alteração ou inovação de características do objeto e reabrir o ETP? 1. Alteração significativa de preço. 2. Dúvida sobre se aquela alternativa permanece sendo a melhor solução para o caso concreto. Imaginem um segundo exemplo. Eu não vou mudar o veículo para 4x4, eu vou mudar a cor, tá, do veículo. Eu coloquei lá no ETP, não sei porque cargas d'água, a cor, e aqui eu vou mudar a cor. Ah, eu tinha, por uma questão de padronização, eu vou mudar a cor, era para ter visto no termo de no ETP, mas eu tinha colocado lá carro branco e aqui eu preciso de um carro preto. Suponhamos que aumente R$ 1.000, R$ 2.000, menos de 1%, ou 2% o valor, né, pela alteração da cor. Ah, professor, alterou o valor, então eu preciso reabrir o ETP. Não. 1%, 2% é algo insignificante, né, numa contratação como essa. Então, no meu sentido, alterou a cor, vai para frente, tá bom? Agora, mudei para 4x4. Eu agora preciso de um veículo, era 1.0, o motor agora é 2.0. Aí eu preciso reabrir o ETP, tá bom, gente? Mas inclusões de coisa, um porta-copo, uma coisa menor, ele não vai me obrigar a reabrir o ETP, até porque isso daria muito trabalho, né? Se a gente ficar com essa brincadeira de reabrir a ETP, a gente não vai terminar nunca a contratação. Gente, sempre gosto de citar uma frase do nosso querido professor também, ministro Benjamin Zimler, que ele adora colocar nos acórdãos, né? Nada como o singelo bom senso. Vamos ter bom senso, vamos ter bom senso. Tá bom, gente? Vejo vocês no próximo bloco.